Grande parte dos suicídios acontece de forma repentina, sem aviso? Não, esse é um mito, mais um mito do suicídio. Na verdade, muitas pessoas passam às vezes meses, semanas, chega a anos pensando na possibilidade do suicídio. Quando decidem, começam a planejar, começam a se preparar, começam a organizar a vida, pagar contas, organizar a casa, começar a se despedir das pessoas até que chegue o dia da operacionalização do ato, propriamente dito. Então, a gente precisa ter mais atenção. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio? Não, esse é mais um mito. A literatura aponta que existe, sim, determinado percentual de pessoas que chegam ao suicídio e que se enquadram em algum transtorno mental. No entanto, a gente precisa considerar outras variáveis, como casos de violência, abusos sexuais, falta de expectativa em relação ao futuro, situações que envolvem bullying, que envolvem discriminação em alguma medida, ou seja, questões socialmente colocadas, situações que todos nós podemos vivenciar e que podem sim levar a situações de sofrimento e de completo desespero. Então, o suicídio não necessariamente deve ser visto como um indício de doença, mas ele sim pode ser visto como uma manifestação de um sofrimento que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. Grande parte das pessoas que falam sobre suicídio pensam em se suicidar. É uma verdade. Muitas pessoas falam que não aguentam mais, que a vida já está muito difícil, que se sumisse ninguém ia sentir falta. Muitas pessoas chegam a falar abertamente que pensam sobre o suicídio, mas muitas vezes a gente olha e diz: isso é só para chamar atenção, é frescura, é alguém que é dramático. Pois é, pessoas que chegaram ao suicídio falaram antes com alguém, para alguém, sobre esse caso, sobre seu sofrimento. O que a gente está fazendo para escutar o outro? De que maneira o outro se sente à vontade para falar com a gente? Essa é uma forma de prevenir, é uma forma de ajudar o outro, escutando, estando disponível. Falar sobre o suicídio pode estimular alguém a cometer? A chegar ao ato? Não, esse é mais um mito. Falar sobre o suicídio abre portas. Se alguém está muito angustiado, muito aperreado, em sofrimento, em desespero, mas não tem coragem de chegar para as pessoas para pedir ajuda, uma simples pergunta de como a pessoa está se sentindo ou se a pessoa pensa em suicídio pode fazer com que ela comece a falar sobre isso. E falando sobre isso, ela busca ajuda. A gente pode ofertar ajuda. Então, sim, quanto mais a gente fala, mais a gente pode ajudar as pessoas. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer morrer e querer viver? Sim, é uma verdade. Nem sempre quando a gente fala sobre suicídio, quando a gente diz que planeja o suicídio, ou deseja o suicídio, a gente está determinado a morrer. Existe sim uma ambivalência. Existe sim uma vontade de viver, uma vontade de querer resolver os problemas, de querer encontrar uma saída, de que não seja necessário o suicídio. Só que o desespero é tão grande, o sofrimento pode ser tão intenso, que essa saída ela pode não ser vista, que essa saída ela pode não ser encontrada. Então, a via de cuidado, a via de prevenção, a via de intervenção é a gente investir nessa ambivalência, nesse sentimento de querer viver. Para quê? Para ofertar possibilidades. Porque o suicídio aqui ele pode ser visto como uma possibilidade, uma maneira que a pessoa está encontrando de conseguir lidar com o sofrimento. O nosso papel enquanto profissionais é ofertar outras possibilidades. É apontar, é construir junto com a pessoa uma outra forma de vida, que não seja a que ela está vivendo hoje, porque está causando sofrimento, nem o suicídio como uma via de saída.